Olá, boa noite para você. Foi enterrado esta tarde, na capital paulista, o corpo do dentista Alexandre Peçanha Gade, de 41 anos. Ele teve o corpo queimado dentro do consultório em São José dos Campos durante uma tentativa de assalto na semana passada. Uma dor inconsolável. É só isso que eu posso dizer. É impossível mensurar a dor que a gente está sentindo. É impossível. Depois de uma semana de esperança se renovando a cada dia que Alexandre Peçanha Gade amanhecia respirando, a família do dentista, de 41 anos, desabou de vez com a confirmação da morte às 10 da noite. A esperança é a última que morre, né? Qualquer fio de esperança a gente se agarrava. Infelizmente não deu. Alexandre chegou a passar por 2 hospitais em São José dos Campos e depois veio transferido para São Paulo, mas acabou morrendo porque os ferimentos eram muito graves. O fogo ateado pelos bandidos atingiu 60% do corpo do dentista e a maioria das queimaduras eram de 3º grau, o que afetou boa parte das funções vitais para o funcionamento do organismo. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal para a realização de exames que vão ajudar na investigação e só depois foi liberado para o enterro neste cemitério da Zona Sul da capital paulista. Ao lado da cunhada, a esposa do dentista tentou, mas não conseguiu falar com a imprensa. O pai de Alexandre precisou ser amparado por familiares. É impensável alguém fazer isso para outro ser humano. Impensável. Alexandre foi encontrado com o corpo queimado diante do consultório onde trabalhava, em São José dos Campos, na segunda-feira passada. Ainda havia chamas no local. Antes de perder a consciência, a vítima chegou a dizer a uma testemunha que foi queimada por 2 assaltantes encapuzados porque não tinha dinheiro. No entanto, a polícia não descarta um crime passional, vingança e até suicídio. A família prefere não comentar as investigações. A gente está ignorando. A gente prefere que a polícia fale, investigue e faça o trabalho dela sem a nossa interferência. Até agora, nenhum suspeito foi identificado. A varredura em imagens de câmeras de segurança de várias ruas ao redor do consultório não trouxe respostas. Os objetos de valor separados pelos criminosos para serem levados foram deixados para trás. Alexandre era casado pela 2ª vez e pai de 2 filhos. A perda é muito grande. Estamos todos muito abalados. A Polícia Civil de São José dos Campos intensifica as investigações na tentativa de encontrar os bandidos que atearam fogo no corpo do dentista. Da Delegacia Seccional da cidade, a repórter Janaína Rodrigues traz mais informações. Janaína. Nicoline, a polícia continua as investigações. Ainda não há nenhum suspeito do crime. Sobre o assunto, eu converso com o delegado seccional aqui de São José dos Campos, Leão Nascimento. Doutor, como que estão as investigações neste momento? Então, nós ainda continuamos em busca de informações, nenhum suspeito foi identificado, ainda trabalhamos com várias hipóteses. A principal realmente é de uma tentativa de roubo, agora um latrocínio, em razão do falecimento da vítima. Isso porque ela, a vítima, quando foi socorrida, relatou que havia 2 indivíduos que teriam invadido o consultório a fim de praticar um roubo. E que durante a ação, segundo a vítima, ele teria retirado um celular do bolso e que isso teria provocado a ira dos assaltantes que atearam fogo nele. E as impressões digitais que foram retiradas ali do consultório, como é que está a investigação com relação às impressões? Então, alguns fragmentos de digitais foram obtidos pelos peritos, agora elas foram enviadas ao IRGD em São Paulo, que é o nosso Instituto de Identificação, para que os peritos examinem, avaliem se é possível fazer uso desses fragmentos. Então, faremos um confronto dos fragmentos com as digitais da vítima e de sua secretária, para saber se, de repente, essas digitais foram deixadas por eles ou por algum terceiro, alguém de fora. A hipótese de assalto ainda continua, não é descartada? Sim, é a nossa linha principal justamente em razão das informações que a vítima passou às testemunhas no local antes do socorro. Existe um prazo para essas investigações? Elas continuam por tempo indeterminado? Essas investigações continuam até nós chegarmos à solução do caso, quando conseguimos descobrir o que realmente aconteceu naquele consultório e se ficar confirmada realmente o relato da vítima da invasão do consultório com a identificação desses autores. E como têm sido as denúncias do caso? As pessoas têm denunciado? Poucas pessoas, algumas chegaram, as denúncias foram checadas, mas se verificou que eram infundadas. O que nós temos agora são alguns moradores vizinhos ao local que estão cedendo imagens de câmeras de segurança que não tinham sido detectadas pelos nossos investigadores. Obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio, Nicoline. Obrigado, Janaína. Os vizinhos do consultório do dentista relataram hoje que Alexandre estava preocupado com a violência.
O local de trabalho continua fechado e os vizinhos temem pela falta de segurança. No consultório em São José dos Campos, o portão permanece trancado com cadeado. O lixo acumulado e as folhas espalhadas no corredor indicam que desde a presença da perícia, ninguém mais esteve por aqui. Na oficina ao lado, a notícia da morte chocou os funcionários. Segundo o gerente, uma semana antes do crime, o dentista chegou a revelar a preocupação que tinha com a violência. A gente estava até batendo um papo a respeito mesmo de assalto aqui na redondeza aqui, né? Ele deixava o carro dele sempre ali na frente ali. Então ele vinha aqui, aparentemente um cara calmo, tranquilo, e a gente fica até meio constrangido de saber o que falar de uma pessoa dessa, porque não tem o que falar. Cara super tranquilo mesmo, super tranquilo. Na noite de 27 de maio, Alexandre Peçanha Gade, de 41 anos, estava sozinho no consultório esterilizando instrumentos quando 2 homens encapuzados invadiram o local. Os assaltantes queriam dinheiro. Como não encontraram, atearam fogo na vítima. O dentista ficou uma semana internado em estado grave, com queimaduras de 3º grau, em mais de 50% do corpo. Mas não resistiu. Nesta segunda-feira, Alexandre perdeu a luta pela vida. Desde o início das investigações, pelo menos 8 pessoas já prestaram depoimento aqui na delegacia de São José dos Campos. A Polícia Civil agora foca o trabalho em fragmentos de impressões digitais que foram encontrados no fax do consultório. O aparelho que teria sido manuseado pelos bandidos durante o roubo será analisado e poderá ajudar a identificar os criminosos. Desde a confirmação da morte, mensagens de pesar e solidariedade se multiplicam nas redes sociais. Familiares planejam uma passeata no próximo domingo em São Paulo, pedindo justiça. E os amigos também esperam o empenho da polícia para desvendar o caso e prender os assassinos. Com certeza, com certeza. Eu acho que ela está até empenhando bastante, mas espero que venham desvendar esse mistério aí, né, que aconteceu realmente com ele. E um homem foi preso e 6 menores apreendidos após furarem um bloqueio policial na rodovia Rio Santos, na altura da Praia Grande, em Ubatuba. Todos estavam em um veículo que não obedeceu o sinal de parada dos policiais. Houve perseguição e o carro capotou. Os passageiros sofreram ferimentos leves. Todos já tinham passagem pela polícia por roubo. No próximo bloco do Band Cidade, a previsão do tempo para quarta-feira e ainda... Pela 3ª vez consecutiva, encontro entre GM e Sindicato dos Metalúrgicos termina sem acordo em São José dos Campos. A gente volta já. Agora faltam alguns segundos para 7 da noite.